Deus, glória a Deus. Muito obrigado por poder sentar, meus irmãos. Lucas capítulo 15, o versículo 1 até o verso 10. As parábolas da ovelha e da moeda perdida. Vamos ler? Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 10. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheios de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo. Vamos ler juntos? Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, do mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, vamos lá? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, o versículo 10, ouvindo a nossa própria voz, acompanhe. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Meu Pai, na autoridade do Teu nome, nós oramos no nome de Jesus, o nome que o Senhor constituiu na terra sobre todo nome. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor conceda-nos a edificação que só a Tua palavra pode gerar. Que o nosso coração compreenda a Tua palavra, que o nosso coração receba a Tua palavra e que o nosso coração venha ter novidade de vida após esse impacto da Tua palavra. Assim oramos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Jesus contou 2 parábolas que exaltam a experiência da salvação. Você já deve ter percebido que aquilo que tem-se de maior valor na terra é a salvação de uma pessoa. Infelizmente, no decorrer das centenas de anos, a igreja parece ter perdido um pouco o foco, talvez muito mais nos últimos 50 anos. Como assim? E muito mais atualmente, você vai encontrar absolutamente cultos, eventos, atividades que parece que são feitos estritamente para os crentes, como se fossem somente eles que existem. A ênfase da fé é que primeiro eu sou alcançado e eu sou chamado a alcançar pessoas. E aí, antes de você discordar, eu quero perguntar aqui nessa noite, por favor, não se manifeste, é algo para reflexão. Se você discorda, se você não compreende desta forma, é muito simples o que eu estou dizendo, o que eu estou falando e você concordar. Basta perguntar: quantas pessoas o ano passado você viu
ou participou, ou foi diretamente quem ganhou, você ganhou para Cristo. No ano anterior, e no outro ano, saiba, existem pessoas que vão viver a vida cristã e nunca terão a experiência, ou nunca tiveram a experiência de acompanhar alguém pregando a palavra, ministrando sobre ela e ela tendo uma experiência de salvação. E é muito simples o porquê. Porque tudo que fazemos, nós temos que ter a decisão e o foco em primeiro lugar. E o foco número 1, aquilo que Deus põe os olhos em cima, é a salvação de pessoas. É a salvação. Então, nós precisamos, acima de tudo, ter o entendimento da vida cristã. O Senhor Deus, Ele me chamou para estar diante dEle, mas estando diante dEle eu sou capacitado, preparado, e então eu agora serei instrumento para alcançar outras pessoas. E quando eu falo alcançar, eu não estou falando de pregar nas esquinas, e talvez também seja isso, mas eu estou falando de ter a visão de que ao seu redor, no seu trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, ali tem uma pessoa que não conhece a Cristo. E que a sua vida pode e deve se tornar instrumento nas mãos do Senhor para alcançar as pessoas. Então, o capítulo 15 traz a parábola da ovelha e da moeda perdida. Mas essas parábolas só foram contadas por Jesus porque ele viu um ambiente que caminhava nesta visão que eu acabei de falar. Muito mais ainda, era muito pior ainda. E o texto diz que chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Aqui, na cultura religiosa, os pecadores era o termo dado para todas as pessoas que não faziam parte do judaísmo e tinham uma vida de pecado no meio da sociedade. Era alguém ligado à prostituição, alguém que vivia uma vida arredia, de alguma forma afetava a sociedade de Israel com a sua conduta. E os cobradores de impostos, que eram considerados traidores da nação, pois haviam aceitado o trabalho de cobrar os impostos dos judeus, os impostos que eram pagos aos romanos. E esse trabalho era um trabalho onde, por meio de uma tabela de preços, conforme eram os impostos que deveriam ser cobrados, havia uma porcentagem, uma pequena parte que ele poderia receber ou que ele determinaria que seria a parte dele. Aquilo que era pago para Roma, e então ele determinava uma parte dele, e eles eram considerados, assim, pessoas que tinham traído o povo de Israel, traído os judeus por causa desta conduta, se aliaram aos romanos. E é claro, você vai encontrar Jesus sendo recebido na casa de cobradores de impostos e sendo reprovado por isso. Eles eram considerados também os pecadores. E então, eles não se assentavam à mesa com tais homens, mas Jesus se assentava. Jesus se assentava com eles. Eu digo a você que não seria diferente hoje, dependendo da situação, Jesus também seria criticado se ele fizesse isso na nossa sociedade atual. Existem hoje em dia pessoas que são segregadas, que são diminuídas, desprezadas, e quando eu falo diminuídas, elas não são dignas de atenção. E a atenção que damos às pessoas perdidas, pecadoras, numa linguagem atual, no sentido, se nós formos trazer a linguagem de pecador da época, nós temos até hoje pessoas que afetam a sociedade por meio de sua conduta pecaminosa. E se você quiser saber se você está na linha do Senhor ou na linha dos cobradores de
aliás, dos religiosos, dos fariseus, versículo 2, os fariseus, os mestres da lei, porém murmuravam, ou seja, eles falavam baixinho, falavam contra nos seus corações ou de forma muito baixinho ali um com o outro, criticando, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E isso causou Jesus contar essas duas parábolas. E nesse início eu gostaria de trazer essa reflexão. Nós estamos vivendo algo semelhante a que os fariseus, os mestres da lei, estavam vivendo. Olha a visão deles. Não nos assentamos com pecadores, mas eles sentam. Não nos assentamos com os cobradores de impostos, mas eles sentam. Eu quero relembrar a você o que significa sentar para comer junto. Quando uma pessoa se sentava para comer com uma outra pessoa na cultura de Israel, essa pessoa queria caminhar junto, queria abençoar, queria ter aliança. E é claro, Jesus aqui está se assentando com eles, porque essa é a proposta de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O grande objetivo de Jesus é vir buscar os pecadores. E é claro, mediante a experiência com Cristo, o arrependimento dos pecados e então uma nova vida em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, aquela pessoa do nosso tempo que tem a mesma visão, a visão semelhante que os fariseus, os doutores da lei, é aquela pessoa que talvez pede a Deus para ter um emprego só com crentes, porque é muito difícil conviver com os pecadores, quando, na verdade, conviver com os pecadores, com as pessoas que estão em pleno andamento do pecado, e aí eu estou apenas usando os termos do texto bíblico, né? Por favor, você não vai sair falando assim com as pessoas, né? Mas é só para identificar. É aquela pessoa que ela se sente incomodada com os pecadores. Meus irmãos, nós precisamos orar para nós sentirmos incomodados com o ambiente de pecado, ao ponto de orarmos para que Deus salve as pessoas. Mesmo quando na vizinhança o som não ajuda, né? A pessoa, você está lá domingo, você quer descansar um pouco, e aí seu vizinho lá próximo inventou de testar o som dele, que ele acabou de instalar no carro. Aí, quem nunca passou por isso, né? E aí eu já ouvi de tudo, já ouvi casos de pessoas que oraram para queimar o som, né? Estou falando, E a pessoa está arriscada, irmãos, quando vê a pessoa no outro dia, está arriscado, chateado, né? Proferir algo contra aquela pessoa. E ela esquece que talvez um dia ela foi daquele jeito ou pior. Irmão, só tem um jeito de nós termos a paciência e o amor. Primeiro, se entregar a Deus. E uma boa terapia é lembrar de onde você veio. Lembrar quem você era. Ah, se você está hoje aqui, você diz: pastor, eu sei o que é isso não, que eu nasci num berço cristão. Mas pode acreditar que você já se aborreceu com suas falhas, com seus pecados. E você já teve vontade de não ser você, mas você não conseguia parar de ser você. Já viu isso? Ou seja, você não se suportou em um determinado momento. Por quê? Porque você se deparou com o mesmo erro cometido sempre. Você descobriu que você é um pecador. Alguém que tem uma força que atrai e que, se você não buscar o Senhor e não andar sujeitando-se, tomando a cruz e seguindo, você vai, sim, desandar a sua caminhada. Então, o que é que nós vamos fazer, irmãos? E isso muitas vezes é disfarçado de santidade. A pessoa compreende: como é que pode fulano com a música dessa? E eu ainda sou obrigado a aceitar. Digo, meus irmãos, como eu disse, quem nunca se aborreceu com isso? Mas nós precisamos reconhecer a nossa pequenez.
E precisamos reconhecer que ali está batendo a sua porta um alvo de fé para a salvação. Eu convido você a experimentar orar pela pessoa, se aproximar da pessoa, fazer amizade com a pessoa, convidá-la para vir para um culto como esse, mas ter um alvo específico. Você foi chamado para ganhar pessoas para Deus. Eu quero perguntar mais uma vez, você que está aí no seu coração discordando, não tem que fazer isso, isso aí é só para os missionários, né? É só para os pastores, é só para os líderes da igreja. Meu irmão, o ide por todas as nações é para todos os crentes. Todos os crentes. Você pode não falar muito bem a fé, mas você sabe dar um testemunho de como era a sua vida antes, como é que é agora em Cristo Jesus. Ah, mas eu sou muito tímido ou muito tímido. Meu irmão, trate de mudar isso, porque se isso impede você de servir a Deus, não era para ser assim, você tem que se adequar ao chamado de Deus. Ah, agora é obrigatório, pastor? Não, meu irmão. Eu quero lembrar você que você é um servo de Deus, traduzindo numa palavra mais adequada para hoje. Você é um escravo de Cristo. Servo e escravo, na tradução do texto grego, é a mesma coisa. Só que a gente não usa o termo escravo porque é muito forte na nossa cultura a lembrança da escravidão no Brasil, que foi uma desgraça, foi uma destruição. Os animais eram melhor tratados. E aí a gente, é claro, não vamos usar um termo que não comunica bem, mas escravo na Bíblia, na Escritura Sagrada, ela tem uma conotação muito importante para nós, que é: você não trabalha para você. Você trabalha em prol das coisas do seu Senhor. Portanto, se nós somos servos de Deus, ou escravos do Senhor, servos do Senhor, como eu disse, a mesma coisa. Nós não trabalhamos em negócios próprios. Eu não estou dizendo para você largar o seu trabalho, o seu emprego. Não. Eu estou dizendo que trabalhando no seu trabalho lá, o emprego que Deus te deu, você foi chamado para ser sal e luz. Para dar testemunho, meus irmãos, não existe pregação sem vida com Deus. Então você pode até também falar muito bonito a fé, mas se você não vive a fé, é preferível que você fique quieto e se converta. Muito importante isso. Eu creio que eu estou falando das paredes essa fala agora, porque você é um crente, amém, meu irmão? Você é um crente. Se não for, diga amém pela fé, né? Estou dizendo isso porque eu não conheço a sua vida, não convivo com você, não sei o que você pensa, não sei o que se passa aí pelo seu coração, se você já expulsou os seus demônios, eu não sei. Mas você sabe o que aperta aí o seu pé. E aí, meus irmãos, nós precisamos saber o seguinte: nossa vida gira em torno do reino de Deus ou em torno do meu próprio reino? Nossa vida gira em torno da glória de Deus ou dos propósitos nossos? Se a sua vida gira em torno do Senhor, você está cumprindo as ordens do Senhor e você está incomodado com as pessoas perdidas ao seu redor. Eu chamei de incomodado, na verdade, mas seria, você está empenhado em servir ao Senhor, buscando alcançar pessoas. E então, a conduta dos religiosos causou Jesus contar duas parábolas. A primeira parábola, o homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi à procura daquela ovelha perdida. Ele trouxe nos ombros e convidou seus amigos, seus vizinhos, para se alegrarem com ele, porque ele achou a sua ovelha perdida. Entenda aí. Aquele que ganha o que havia perdido, que encontra o que perdeu, se alegra e convida os que são próximos dele para se alegrar. E aqui eu quero
dizer para você que esse que foi à procura da ovelha perdida, Jesus está falando que ele é o que foi à procura da ovelha perdida. E ele está dizendo que só se alegra com ele quem é próximo dele. Veja bem, quem está próximo dele, alegrai-vos comigo, versículo 6, achei e vai para casa, então chama os amigos e os vizinhos, e lhe diz, alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Veja bem, os fariseus e os mestres da lei eram para ser alguém que eram para ser essas pessoas que eram para estar se alegrando com o que estavam vendo. O que eles estavam vendo? Jesus é o Messias, está entre nós, e nós estamos contemplando os pecadores vindo até Ele. Eles eram para estar se alegrando, e eles estavam criticando. Eu não sei se você viu, já viu, mas você vai encontrar, às vezes, até na própria igreja, as pessoas não se alegram com as coisas que estão sendo feitas. Por exemplo, qual é a nossa grande ênfase no retiro? Jogar futebol, sinuca, totó, dama, xadrez, dominó. Tem dominó, viu, irmão? Só não tem aposta. Nem sei jogar dominó. Tem também o outro que é feito com baralho, como é que é o nome? Uno, né? É Uno? Confirma aí, gente. É isso mesmo? Tá certo? Nossa ênfase do retiro é essas coisas? Não, irmão, é a comunhão. Comunhão. O que é que nós temos como maior valor? Viver a fé. E para viver a fé você precisa do quê? Uma vida de oração, leitura bíblica, comunhão com a igreja. Pastor, mas o senhor está falando de ganhar almas. Quem estiver lá que não é crente, ele vai estar vendo você envolvido com oração, você envolvido com a palavra, você envolvido com a comunhão. Sabe o que vai acontecer? Eu quero isso para a minha vida. Eu nunca tive num ambiente desse. Eu nunca fui a um ambiente desse. As pessoas são felizes. E percebe que elas têm prazer de estar juntas. Isso vai impactar pessoas. E eu não estou falando do retiro, eu estou falando de qualquer comunhão. Mas quando nós falamos assim, quando nós explicamos isso que eu acabei de explicar, Jesus disse, olha, o homem que foi, buscou a ovelha e encontrou, ele chamou quem estava próximo. Quem é que está próximo? O vizinho. Quem é que está próximo dele? O amigo. E eles se alegraram com ele. Ele estava feliz e eles se alegraram com ele. Meus irmãos, Jesus está denunciando que esses religiosos não se alegravam com o grande fato dos pecadores estarem procurando ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus nunca mais aconteceu, irmãos. Mas há bons anos atrás, veio aqui uma senhora, muito conhecida aqui na igreja. E no final do culto, lá fora, uma pessoa não está mais aqui também, mas não vou dizer nome, não vem ao caso, nós estamos falando de ser humano. Lá fora, na frente da pessoa, a pessoa se admirou. Fulano, você aqui. Aí eu pensei, é o ET. Né? Acabou de descer a nave, está ali em cima. Né? E aí a pessoa se admirou. Irmãos, eu fiquei com vergonha pela pessoa. Aí eu digo, em outras palavras, estou dizendo, chegar alguém aqui, trate com amor e carinho. Não se admire dela estar aqui. Não faça isso. Nunca mais vi. Eu acredito que isso não vai mais acontecer. Terminou o culto uma vez, a pessoa chegou e disse, pastor, o senhor ouviu, fulano estava aí. Graças a Deus, é aqui o lugar que tem que vir. É alguém da pesada, né? Mas eu não vou tratar com diferença. Veio ouvir a palavra de Deus. Pastor, irmãos, teve uma vez que deu vontade de pegar uma vara, né? Porque a pessoa, pastor fulano, o senhor tem uma ideia de quem é fulano, pastor? Só Jesus na causa, diz que ele entra no demônio, o demônio entra nele. Em outras palavras. Aí eu digo,
Mas não é aqui que é para essa pessoa vir, meu pai. Não é para vir ouvir a palavra. Mas não, a ênfase estava no fato dela ter vindo, não na alegria por estar vindo ouvir a palavra. Meu irmão, se você, hoje aqui nós fomos agraciados com louvor, né? Só que a mesma alegria que eu tenho para os hinos, eu tenho que ter para um cântico, um corinho. Eu vejo a alegria da igreja, que coisa boa é adorar a Deus, mas a maior alegria é para a pregação, a maior alegria. Você já deve ter se perguntado por que a igreja tem um púlpito, por que ela fica mais elevada. Não é só para ter melhor visão, mas é uma declaração de que a ênfase acima de todos é a Escritura Sagrada. Infelizmente, nós temos irmãos de outra denominação que não compreendem isso. E um dia me perguntaram, olha, uma vez uma pessoa ia ficar conosco, ela disse, não vou ficar porque lá só ele prega. Aí eu digo, mas a nossa ênfase não é quem vai pregar, é a palavra que vai ser pregada. Numa igreja batista e dentre outras denominações também, a ênfase não é o pregador, mas é a pregação. É a pregação. Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas se animam com muitas coisas, mas a grande alegria no coração do Senhor é com a salvação de pessoas. Os irmãos não têm ideia como o coração de um pastor se entristece quando uma ovelha se perde. Irmãos, eu sofro, não é brincadeira. E eu até hoje eu dizia para um irmão aqui da igreja, um líder, eu dizia, o problema é que eu carrego muito, eu fico mal. Quando alguém está fazendo tudo errado, eu fico muito mal. Mas é mal assim, espiritualmente aquilo me incomoda muito. Eu sofro um bocado. Às vezes até eu tenho que demonstrar mais isso, porque às vezes eu passo a ideia de que não sofro, que sou firme, uma rocha, mas os irmãos não têm ideia como eu sofro. E quando eu digo sofro, é porque o que se tem de maior valor é a nossa comunhão com Deus. Nós fomos salvos. A nossa comunhão com Deus é o que se tem de maior valor, irmãos. E para os que estão perdidos, o que se tem de maior valor é a salvação. E a igreja, quem é a igreja aí, levanta a mão e diga glória a Deus. A ênfase da sua vida deve ser a salvação das pessoas que ainda não foram salvas. Então aquela pessoa, quando você passa na frente dela, ela está lá, e você sabe que ela ainda é perdida, ela não conhece a fé, ela não é uma pessoa talvez que está entregue aos vícios, e você passa tranquilamente, você não se incomoda, você não se preocupa, você nunca pregou, talvez nunca disse nada a respeito da fé. Eu quero convidar você a mudar a sua conduta. Meus irmãos, a grande ênfase da igreja deve ser a salvação das pessoas. A grande ênfase. Um dia me perguntaram assim, há muito tempo atrás, né? Pastor, por que nós não fazemos um evento assim, desse jeito, dessa forma? Meus irmãos, eu sonho com uma igreja onde ela se alegra em ouvir a mensagem da palavra de Deus e não está à procura de novidades. A novidade é a comunhão com Deus, a renovação da nossa fé por meio da comunhão. O culto passa a ser extraordinário porque ele é uma extensão da minha comunhão com o Pai. Ele não é o meu ponto de partida. Eu já vim na comunhão com Deus. Eu estou em dia com a minha vida espiritual. Eu estou falando como se fosse assim cada crente. Eu estou em dia com a minha vida espiritual, eu estou em dia com o chamado do Senhor. E eu volto a dizer, antes que você se encha de justificativas, eu quero perguntar a você quantas pessoas você ganhou para Cristo ano passado. Eu não vou fazer isso falando desse ano, que está no segundo mês. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Pastor, o senhor está falando, mas o senhor mesmo.
meus irmãos, eu sei muito bem o que é sentir isso, e às vezes no aconselhamento, no próprio gabinete, faço o apelo e tenho visto pessoas se converterem, pessoas que têm aceitado a Cristo como Senhor e Salvador no gabinete. E quando eu só fazia isso, no meu primeiro ano na fé, 1 ano e meio, né? Quando eu estava já líder, já era liderança, liderança do Ministério de Evangelismo, foi o primeiro cargo que eu tive, e ainda era vice. Foi uma alegria muito grande. Recém-batizado, já estava trabalhando assim. E eu me lembro, irmãos, no meu primeiro ano, eu pude contar mais de 100 pessoas que eu havia ganhado para Jesus, mas só fazia isso. Só pregava o Evangelho. Ia pelo menos 2, 3 vezes por semana nas praças pregar a palavra de Deus. Eu entreguei muito folheto na rua e parava na praça para pregar para todo mundo. Quando eu vejo alguém pregando na praça, pregando no meio da rua, eu fico maravilhado e relembro. Eu já parei na praça pensando que ia falar para uma pessoa, e havia um grupo de pessoas que andava conforme eu andava no meu passado, e eu fui em cima do chefe, né? Aí o chefe deles pediu para todo mundo ficar quieto, porque o irmão ia pregar. E eu mandei ver e preguei, dei testemunho de que o Senhor Jesus converteu a minha vida. Eu quero dar ênfase que na nossa vida, Deus nos plantou no lugar que tem pessoas precisando de Jesus. O que é que motiva a sua vida? São alvos de fé, e esses alvos são alvos financeiros, materiais, familiares. Você pode ter todos esses alvos, mas eles estão em segundo plano. Em primeiro plano, você está observando sua vida espiritual. Como que você está? Porque você precisa dar testemunho. Você precisa estar apto para pregar o Evangelho. Você precisa estar apto para orar pelos enfermos, para orar pelas pessoas que talvez estejam até possuídas por demônios, aonde quer que você vá. Você quer oportunidade melhor? Meu irmão, na hora que alguém cai em possesso e você expulsa o demônio, pode pregar a palavra que todo mundo está com a fé enorme, não é? Coisa mais legal que tem é pregar depois de alguém ser curado, depois de alguém ser liberto de demônio. Aí Deus está dando oportunidade e a pessoa está dizendo: rapaz, eu estou orando, jejuando, tem pessoa possessa aparecendo, pastor. Mas como assim? Eu digo: é uma porta de pregação. Agora só tem essa visão como? Quem tem como alvo principal viver a fé, sabendo que há uma grande nuvem de testemunhas ao redor. Eu quero, com isso, convidar você à oração. E essa semana, eu quero convocar você, para você orar especificamente pelas pessoas ao seu redor. Pergunte a Deus como você vai ser instrumento sobre a vida dessas pessoas, como você pode ganhá-las, como você pode alcançar essas pessoas. Mas, em primeiro lugar, se arrependa dos seus pecados. Pare de brincar com sua vida espiritual. Meu irmão, em nome de Jesus, pare de brincar com a sua vida espiritual. Peca, levanta, peca, levanta. Hoje peca, amanhã peca de novo. E fica lá 3 dias curtindo o pecado. Eu não sei. Aí está magoadinho, chateadinho com fulano, com ciclano. Meu irmão, você recebeu o Espírito Santo. Seu nome está escrito no livro da vida. Pare de ficar com besteira. E se levante em fé em nome de Jesus, para olhar os pecadores, as pessoas. E haverá um tempo, irmãos, que você não poderá fazer mais isso. Não poderá mais. Esse tempo está chegando. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele te use como instrumento para ganhar pessoas. E que você tenha a alegria de depois saber que quem você ganhou está pregando a palavra por aí. Eu tenho, irmãos, filhos na fé, que são pastores, pessoas que eu auxiliei no começo, que são líderes, que são pessoas que eu tenho amizade até hoje, inclusive. Eu quero convocar você para viver essa experiência, que é sua. Os anjos queriam essa experiência, e eles não podem pregar a palavra, só você. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Qual é a mulher que, tendo 10 moedas, perdendo uma,
acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Em nome de Jesus, que você seja a pessoa que se alegre com a salvação, que você seja essa pessoa que tem comunhão com Deus e se alegra com Ele, com a salvação dos perdidos. Em nome de Jesus, Pai, enche o nosso coração com essa palavra, com a Tua palavra. Que seja, Pai, a nossa vida motivada para notar as pessoas